Olá, investidores, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães, um dos gestores do BCIA, o fundo de fundos imobiliários da Bradesco Asset. Estou aqui para falar do desempenho do fundo nesse mês e comentar sobre o mercado de fundos imobiliários no mês de julho. Começando pelo IFIX, o índice apresentou ligeira alta de 0,5% em julho, com uma valorização acumulada de 1,6% em 2024. Indo para o macro, o principal destaque de julho veio dos Estados Unidos, com a indicação de que estamos próximos do início do ciclo de corte de taxa de juros americanos, esperado para setembro, na próxima reunião do Fed. Essa queda de juros dos Estados Unidos teve efeito aqui no Brasil. As taxas de juros reais tiveram ligeira queda em julho, mas continuam em patamar elevado. A NTN-B, ou IPCA+, com vencimento em 2035, fechou o mês no patamar de 6,2% ao ano. Por outro lado, aqui no Brasil, a taxa de juros deverá se manter elevada por mais tempo. Inclusive, a ata do Copom não descartou a elevação da taxa Selic nas próximas reuniões, a depender dos dados econômicos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cota patrimonial. Diante desse cenário, a cota patrimonial do BCIA apresentou alta de 0,3% em julho, um desempenho inferior ao IFIX de 0,2%. No ano, essa cota patrimonial acumula alta de 1,1% ao ano. Já falando agora da cota de mercado do BCIA, essa teve uma valorização de 1,6% em julho, considerando o rendimento de dividendos, e no ano acumula uma valorização de 5,3% em 2024. Falando agora do portfólio, o que explicou esse resultado ligeiramente negativo veio do segmento de lajes corporativas, com a queda dos fundos e que a gente tem posição relevante, como por exemplo o RCRB, e também a melhor performance de fundos que a gente não tem posição, XPPR e o Core. No lado positivo do resultado do fundo no mês, a menor alocação em fundos híbridos, que tiveram performance inferior ao índice, os fundos SARI e KNRI, e também aqui a nossa boa seleção de fundos de shopping centers, com alta dos fundos que a gente tem posição relevante, que é o CPSH e o HGBS. Falando da carteira, a gente não fez mudança relevante da carteira no mês de julho, a gente manteve a participação de 38% nos fundos de recebíveis e 62% nos fundos de tijolo. Essa alocação reflete a expectativa da continuidade da volatilidade no cenário doméstico, contrabalançada pela expectativa do início de corte de juros nos Estados Unidos. Falando em dividendos, que é dinheiro na sua conta, a gente manteve a distribuição em 87 centavos por cota, equivalente a um retorno de dividendos anualizado de 10,6% ao ano. A mensagem final aqui é a seguinte: apesar dos ventos favoráveis da queda da taxa de juros dos Estados Unidos, a gente espera muita volatilidade no Brasil nos próximos meses. Tem muita incerteza, principalmente relacionada ao comportamento da inflação, à depreciação cambial, a transição na presidência do Banco Central e a evolução do cenário fiscal no Brasil. A gente acredita que a carteira do BCIA está muito bem equilibrada para enfrentar esse cenário de incerteza e volatilidade. A parcela de fundos de CRI é a defesa, com retorno em dividendos, e a parte de tijolo busca o ganho de capital. Muito obrigado, pessoal, pela confiança, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.